Por trás da máscara do herói, existe apenas um garoto tentando fazer o certo. Um garoto que, por um acaso do destino, recebeu um poder que ninguém mais tinha. Mas Peter Parker não nasceu pronto para o sacrifício. Ele foi forjado por ele. Cada vez que ele veste aquele uniforme, não é uma celebração de força, mas um lembrete constante da sua promessa. Uma promessa feita em meio à dor e ao arrependimento, após perder seu tio Ben. Ele aprendeu da forma mais dura que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E essa responsabilidade o assombra. No silêncio da noite, no topo de um prédio, olhando para a imensidão de Nova York, o peso do mundo recai sobre seus ombros. O vento rasga seu traje já danificado, mas a verdadeira dor vem de dentro. A solidão do herói é sua companheira mais fiel. Ele não é um deus, nem um soldado. É apenas Peter, um garoto que poderia estar vivendo uma vida normal, mas que escolheu carregar um fardo que esmagaria qualquer outra pessoa. Enquanto um herói nascia da perda e da responsabilidade, um monstro era criado pela ambição e pela arrogância. Seu nome era Norman Osborn, um gênio, um empresário visionário, um pai ausente e um homem consumido pela própria sede de poder. Em seu laboratório, cercado por uma névoa verde sinistra, Osborn buscava a perfeição, a superação dos limites humanos. Ele acreditava que sua fórmula experimental o tornaria mais forte, mais inteligente, mais tudo. Mas a ciência, quando desprovida de humanidade, cria apenas caos. Ao se submeter ao próprio experimento, algo terrível aconteceu. A mente brilhante de Norman Osborn se estilhaçou. O cientista morreu ali, naquele instante de loucura e dor. E das cinzas de sua sanidade, nasceu o monstro, o Duende Verde. Com um riso maníaco ecoando pelas paredes, ele viu seu reflexo distorcido no vidro, a máscara de um demônio sorrindo de volta. O verde não era mais a cor da esperança, mas a cor da sua insanidade. Nova York tinha seu herói, e agora, sem saber, acabava de ganhar seu pior pesadelo. O confronto era inevitável. Mas para o Duende Verde, a batalha nunca foi sobre dominar a cidade ou acumular riquezas. Era algo muito mais pessoal, muito mais perverso. Ele via no Homem-Aranha um reflexo distorcido de si mesmo. Poder, genialidade, a capacidade de estar acima dos outros. E ele precisava destruir essa imagem. Destruir não o homem, mas o símbolo. Para o Duende, destruir o Homem-Aranha nunca foi sobre poder. Foi sobre provar uma tese sombria, que até o melhor dos homens, o mais puro dos heróis, pode cair. Que a moralidade é uma ilusão e que, sob pressão suficiente, todos nós nos quebramos. E assim, ele transformou Nova York em seu tabuleiro de xadrez sádico. O céu se encheu de fumaça laranja e do som sinistro de suas bombas abóbora. O Homem-Aranha, balançando entre os prédios, não lutava apenas contra um vilão. Ele lutava contra o caos, contra a ideia de que a esperança era uma fraqueza. Cada explosão era uma gargalhada do Duende. Cada desvio era um teste à sua resiliência. O jogo havia começado, e então o Duende Verde fez sua jogada mais cruel. Ele atacou não o herói, mas o homem. Ele descobriu a maior força e a maior fraqueza de Peter Parker: seu amor por Mary Jane Watson. No topo da ponte George Washington, sob um céu nublado e ameaçador, o cenário estava montado para a tragédia. Quando o Duende sequestrou Mary Jane e ao mesmo tempo deixou um bondinho cheio de civis, de crianças, pendurado à beira da morte, Peter foi forçado a encarar a escolha mais impossível de sua vida: salvar o amor da sua vida, ou salvar os outros. A vida de uma pessoa que ele amava mais que tudo contra a vida de dezenas de estranhos que ele jurou proteger. O vento uivava, como um lamento antecipado. O riso doentio do Duende ecoava, saboreando cada segundo da agonia do herói. Naquele instante, o verdadeiro peso do heroísmo se revelou. Não importa quem ele salve, alguém sempre vai cair. A escolha não era entre o bem e o mal, mas entre duas perdas insuportáveis. E com o coração partido, ele fez o que um herói faz. Tentou salvar a todos, sabendo que poderia falhar. Ainda que ele conseguisse, com um esforço sobre-humano, segurar Mary Jane com uma teia e firmar o bondinho, a lição estava aprendida. O Duende Verde havia provado seu ponto. Ser herói é sinônimo de perda. O confronto final não podia mais ser adiado.
Era hora de acabar com aquilo. Exausto, ferido, tanto física quanto emocionalmente, e ainda assim, de pé. O herói e o monstro se enfrentaram em meio aos destroços de um prédio abandonado, um mausoléu para sua rivalidade. Eles se enfrentaram não só com golpes, mas com ideais. Cada soco do Homem-Aranha era impulsionado pela dor, pela proteção aos inocentes. Cada ataque do Duende era movido pelo niilismo, pela vontade de arrastar o mundo para sua própria escuridão. Você é pateticamente previsível, zombava o Duende, enquanto teias se rompiam e faíscas voavam pelo ar. Mas por trás da máscara rasgada do Homem-Aranha, o olhar de Peter Parker era de pura determinação. Ele não lutava mais por vingança, mas para impedir que a filosofia doentia do Duende se provasse verdadeira. No fim, o Duende Verde, em um último ato de desespero e arrogância, tentou empalar o Homem-Aranha com seu planador. Mas o herói, usando seu sentido aranha, se esquivou. O Duende não foi derrotado pelo herói, mas pelo próprio reflexo, atingido por sua própria arma letal. Seu choque final não foi de dor, mas de surpresa, ao perceber que sua autodestruição sempre foi seu destino. A luta acabou. O silêncio tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo som distante das sirenes. Mas Peter Parker não celebrou a vitória. Não houve alívio, não houve punhos erguidos em triunfo, porque para ele toda batalha tem um preço, e toda perda deixa cicatrizes que nem o tempo cura. Ali, na chuva torrencial que começou a cair sobre a cidade, como se o próprio céu chorasse por aquela tragédia, Peter se ajoelhou. Segurando sua máscara com a cabeça baixa, ele não era o Homem-Aranha, o vencedor. Ele era apenas Peter, um jovem que acabara de testemunhar a morte do pai de seu melhor amigo. A vitória teve o gosto amargo da derrota. A atmosfera cinza, a chuva lavando o sangue e a poeira, refletia a melancolia em sua alma. Ele salvou a cidade mais uma vez. Mas a que custo? Cada vida que ele tira, mesmo a de um monstro, é um pedaço da sua própria humanidade que se vai. E essa é uma ferida que uniforme nenhum pode proteger. Mas a noite sempre dá lugar ao amanhecer. A chuva cessa, e os primeiros raios de sol tocam os arranha-céus de Nova York. No topo de um prédio, o Homem-Aranha está de pé mais uma vez. Seu traje está em frangalhos, seu corpo dolorido, mas ele olha para o horizonte. O sol nascendo simboliza uma nova chance, um novo dia para proteger a cidade que ele ama. Ele aprendeu, da maneira mais brutal, que ser herói nunca foi sobre vencer inimigos, nunca foi sobre glória ou reconhecimento. É sobre continuar lutando, mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. É sobre levantar depois de cada queda, costurar as feridas e o uniforme, e balançar em direção ao próximo chamado de ajuda. É sobre carregar o peso do luto, da culpa e do sacrifício. E ainda assim, encontrar forças para sorrir para uma criança na rua. Esse é o legado do sacrifício. A esperança não é a ausência de dor, mas a decisão de continuar apesar dela. Porque no fim das contas, o verdadeiro preço do herói não é enfrentar vilões ou parar desastres. É carregar o peso de cada perda, de cada escolha impossível, de cada vida que não pôde ser salva. E ainda assim, ao acordar no dia seguinte, escolher, mais uma vez, salvar o mundo. Quer saber mais sobre as jornadas épicas e os sacrifícios dos seus heróis favoritos? Então deixa o like, se inscreve aqui no canal HQ em Ação e ative o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima.